desse livro. Foi um livro lançado em 2014. Depois de 9 anos estou fazendo uma segunda edição, outra capa, material todo renovado, corrigido. Esse livro chama Rompendo as Maldições. Tem muitos cristãos, tem muitas pessoas que indo a uma igreja estão sobrecarregados de maldições na sua vida. A vida não vai para frente, parece que tem algo que segura, as coisas não se rompem. Pastor, mas eu vou à igreja, o que acontece? A Bíblia diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Eu procuro trazer nesse livro conhecimento de causas de maldição, não apenas te mostrando o que são, mas como se ver livre delas. Então, se você quiser adquirir, é R$25. Você quer dar de presente para alguém que não vai à igreja, talvez você tenha orado há tanto tempo pela conversão de algum familiar seu, que está aprisionado no pecado, na idolatria, no ocultismo, em erros sexuais. Nesse livro eu abordo essas causas e outras mais. Aquilo que você não consegue falando com alguém, o Espírito Santo ministra quando uma pessoa no seu momento só está lendo um livro. Amém? Tem alguém aí? Amém? Olha para quem está do seu lado, diga boa noite, meu irmão. Vamos abrir em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 31. Gênesis 31, versículo 38. Gênesis capítulo 31, versículo 38. Quem encontrou, diga amém. Vinte anos, quanto tempo? Eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, repita comigo, sofri o dano. Da minha mão requerias tanto furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Diga assim: o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa. Quanto tempo? 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Espírito Santo, o Senhor que foi enviado para nos ensinar tudo o que havia sido dito por Jesus, o Senhor que foi enviado para nos guiar, o Senhor que foi enviado para nos aconselhar. Espírito Santo, ó doce Espírito Santo, tu estás aqui, nessa doce paz, nessa quietude celestial. Nós te pedimos, ecoa no nosso ser, que toda distração, que qualquer seta
já sejam bloqueadas pela autoridade do nome de Jesus. Amém. No capítulo 28 deste mesmo livro de Gênesis, o Senhor faz uma promessa a Jacó. A Bíblia diz que, ameaçado de morte, Jacó sai da tua terra. Como um fugitivo ele vai embora. Como uma pessoa correndo risco, ele não pode levar nada consigo. Ele chega numa terra desconhecida, e naquela terra que ele não tem nada, porque nada levou consigo, ele pega uma pedra emprestada daquele local, e ele faz daquela pedra o seu travesseiro. Imagina o cansaço para alguém conseguir dormir em cima de uma pedra. Imagina a necessidade para alguém não ter nenhuma trouxa de roupa para enrolar e fazer o seu travesseiro. Nesse instante, Jacó deita em sono profundo, e Deus, que desde a antiguidade, não apenas na antiguidade, mas no Novo Testamento e nos dias de hoje, ainda fala com os teus servos mediante sonhos. Deus aparece em sonhos a Jacó e diz a ele: Jacó, eu sou o Deus de teu pai. Toda essa terra que você está, eu vou te dar. Olha que tremendo, Deus está dizendo: até essa terra que o travesseiro você tem que pegar uma pedra emprestada vai ser sua, até essa pedra vai ser sua. Nesse lugar, Jacó, eu vou te abençoar, e através de você e da sua família eu vou abençoar até gente de outra família. Eu ainda vou te trazer aqui de volta, Jacó. E Deus começa a falar coisas com Jacó naquela madrugada de sonho e de sono profundo. E Deus diz assim: ó, eu não vou te desamparar nenhum momento, até o dia em que eu te traga aqui de volta. E cumpra tudo o que eu estou te falando nessa noite. Deus naquela hora estava fazendo uma promessa a Jacó. Repita comigo: promessa. Promessa, irmão, é algo muito bonito. É Deus fiel prometendo algo que você por si só jamais seria capaz de viver. A promessa é igual aquele contrato irrecusável que você diz assim: eu não posso perder esse negócio. Alguém já fez algum negócio ou esteve diante de uma situação que você pode dizer assim: esse negócio eu não posso perder já? Levante sua mão. Jacó estava diante de uma situação dessa. Ele não podia perder aquele negócio com Deus. Era uma promessa muito linda, era coisa grande, era promessa de provisão, era promessa de proteção, era promessa de revelação, era promessa para as suas futuras gerações. Deus lhe faz uma promessa. Jacó não titubeia e assina o contrato. Só que diante de alguns negócios, porque eles são muito bons, a pessoa com quem nós estamos contratando, ela geralmente perde um sinal, uma entrada. Hoje eu estava comprando algo para a igreja, e eu achei o material de tanta qualidade, um negócio tão bom. A pessoa falou assim: olha, eu vou começar a fazer, mas eu preciso de uma entrada. E Deus, Ele nos pede uma entrada também nos negócios que Ele nos propõe. Deus também pede uma entrada nas promessas que Ele nos faz. E o sinal que nós devemos dar para Deus, ou a entrada que nós devemos dar para Deus, é a nossa confiança. Olha para quem está do teu lado, diga assim: o sinal que Deus te pede para esse contrato irrecusável é a sua confiança. Deus pediu a confiança de Jacó, e nessa hora começa um percurso rumo à promessa que Deus tinha para ele. Nós vemos que essa promessa, ela tem um percurso, uma duração de quantos anos? Alguém lembra? Quantos anos? 20 anos.
20 anos Jacó fica, ele encontra os seus parentes, ele vai parar na casa de Labão, seu tio. Ele trabalha 7 anos, sem ter salário, porque o salário dele seria a esposa, a filha do tio. Jacó passa o ano, passa 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7. Aquele homem afoito para a lua de mel, mas também um homem dizendo assim: não recebi nada esses 7 anos, não recebi salário, não recebi 13º, não tive nenhum tipo de bonificação. Chegou a hora, numa tenda toda escura, Jacó entra, tem relação sexual com uma mulher, ele não vê o rosto. Imagina que era aquela que lhe foi prometida de manhã. Ele fala: só pode ser um pesadelo. Era outra mulher, era Lia, não era a mulher que foi prometida. Jacó, como um homem que é enganado, ele vai falar com o sogro, seu tio. E Labão diz: Jacó do céu, me desculpa, mas eu esqueci de te contar uma coisa. Eu não sei como é lá na sua terra, mas aqui na nossa não tem costume de dar a mulher mais nova sem casar a primogênita. Por isso que eu te dei Lia. Mas vamos fazer um negócio, vou te propor um negócio muito bom, Jacó. Trabalha mais 7 anos que você leva a outra. Jacó trabalhou 7 anos a mais, 14 anos sem salário. E a Bíblia diz que esses 7 anos agora, eles foram como dias, porque quem ama não vê tempo. 20 anos. Ele prospera, ele tem filhos, e ele está decidido a ir embora. Quando ele ir embora, aparece seu sogro para ele, e tem um momento, uma conversa, um ajuste pesado. E Jacó fala com o seu sogro Labão, texto que nós lemos aqui. E ele lança como que na cara de Labão tudo o que lhe aconteceu durante esses 20 anos. Eu queria chamar a tua atenção para algumas coisas que nesses 20 anos aconteceram com Jacó e que ele faz questão de relatar ao seu sogro Labão. No versículo 38 ele diz assim: as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam crias, e eu não comi os carneiros de teu rebanho. Primeira coisa que acontece com Jacó durante esse percurso para a promessa: ele não desfrutava daquilo que ele cuidava. Talvez seja o seu caso. Você diz assim: tem tanta gente aproveitando, tanta gente fazendo churrasco, eu aqui cuido de um bando de cardeiros, 20 anos ainda não aproveitei nada disso. Segunda coisa que sucede a Jacó nesse tempo, no versículo 39, ele diz assim: eu sofri o dano. Ele fazia o bem e ele ficava com o dano. Ele ajudava, ele era lesado. 20 anos. Isso aqui nos retrata um tempo de injustiça. O que Jacó sabia contar eram as histórias de injustiça que ele enfrentava. Era dano. Ele não fazia nenhum mal para o rebanho, mas se o cordeiro morria, ele que tinha que pagar. Ele sofria o dano. O dano põe na conta de Jacó, os benefícios bota na conta do trapaceiro Labão. Uma terceira coisa que acontece com Jacó nesse tempo está no versículo 40. Ele diz: de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, o meu sono me fugia dos olhos. Cansaço. Durante esses 20 anos o que não faltava era cansaço. Jacó dormia pouco. Jacó, quando deitava, não descansava. Uma outra coisa que acontece com Jacó nesse tempo, diz no versículo 41, 10 vezes me mudaste o salário. Ele era constantemente enganado.
Jacó achava que agora ia dar certo, Labão trapaceava. Jacó imaginava que agora ele ia ter uma chance na vida de ter a sua casinha própria, Labão enganava. O que ele sabia era ser enganado. No versículo 41, no 42 ele diz assim: se não for o Deus de meu pai. E eu leio esse texto com vocês para dizer que diante das injustiças, dos enganos, das noites mal dormidas, só não foi pior porque Deus estava com ele. Porque se deixasse, Labão iria destroçar Jacó. Estou te dizendo isso, quero retornar onde eu comecei a ministração, em Gênesis 28, na promessa que Deus lhe faz numa madrugada de sono, deitado em cima de uma pedra. Deus diz assim: eu não vou te desamparar, até que a gente retorne. Apesar de enganado, apesar de lesado, apesar de injustiçado, apesar de estar cansado, apesar de coisas piores não terem acontecido, quando já imaginou que tudo tinha acontecido, Deus estava com ele durante esse tempo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não deixe os problemas falar ao seu coração que Deus te desamparou. Irmãos, apesar de tudo, Deus estava com Jacó. Nas noites que Jacó não dormia, Deus estava com Jacó. Quando Labão invertia o seu salário, Deus estava com Jacó. Quando Jacó sofria o dano, Deus estava com Jacó. Lembra do negócio irrecusável? Ele tem um sinal. E o sinal é continuar confiando mesmo quando as coisas no percurso vão dando errado. Jacó, ele empenhou, Jacó, ele deu uma entrada, Jacó assinou um contrato com os céus. Durante esse percurso, de tantas coisas ruins acontecendo, o que Jacó estava podendo aprender com Deus? Abra comigo em Salmo, livro de Salmo, capítulo 37. Salmo geralmente no meio da Bíblia. Capítulo 37, versículo 4. Salmo 37, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Agrada-te do Senhor. Em outras traduções, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha aqui para mim. Tem duas traduções que eu compartilho com você. Talvez está de alguma maneira assim na sua Bíblia. Agrada-te ou deleita-te. Em espanhol está escrito assim: desfruta da presença. Irmãos, satisfazer desejo do coração é o dia que a promessa se cumpre. Mas até que a promessa se cumpra, tem um percurso. O percurso é o sinal de confiança que você tem que dar. E por que nesse percurso as coisas vão dando às vezes errado? Para que você aprenda a se agradar da presença do Senhor.
é quando você está sendo injustiçado, é quando você está sendo lesado, é quando as coisas vão dando errado, é quando parece que você está perdendo a saúde, é quando parece que você já não tem mais a tranquilidade ou descanso que você tinha, que Deus está querendo te ensinar que nada nessa terra será capaz de te dar aquilo que só Ele pode te dar num tempo de percurso, que é desfrutar da presença dEle. E quanto mais esse percurso demorar, com Jacó foi 20, com Abraão foi 25, quanto mais esse percurso demorar, é porque Deus está querendo te levar a níveis mais profundos do deleitar-se na presença dEle. Porque quem está na situação de Jacó não pode fazer muitos planos, porque Labão vem daqui um pouco e vira o salário dele. Quem está na situação de Jacó não dorme muito seguro na virada de ano, porque Labão pode lesá-lo novamente e fazer ele empenhar o prejuízo. Então não tem nada para Jacó fazer nesse percurso, a não ser desfrutar da presença de Deus. O que Deus mais quer te ensinar nos desafios e dificuldades que você tem enfrentado é Salmo 37, versículo 4. Deleitar-se, desfrutar da presença do Senhor. Como que eu deleito, desfruto ou me agrado da presença do Senhor? É quando você começa a adorar, como eu ministrei aqui domingo, e os problemas vão se tornando tão pequenos, que a graça de Deus te basta. É quando você começa a descer as suas madrugadas em oração, e você vai ver que nada que acontecer naquele dia será melhor do que a paz que você recebeu no quarto da oração. É quando você fica, igual tem alguns irmãos aqui essa noite, desde as 9 da manhã em jejum. É quando você jejua, mas você sente como sentimos de uma presença gloriosa dos céus na hora do louvor. E nem a melhor refeição que comemos ao final desse culto será capaz de se comparar àquilo que de Deus nós recebemos. Deus quer que nesse tempo de percurso, até que a promessa dele se cumpra na sua vida, você entre em níveis mais profundos do desfrutar-se da glória de Deus. Se você está enfrentando lutas e você não está jejuando, você está perdendo coisas com Deus. Se você está enfrentando dificuldade e até agora você está acordando muito tarde, em vez de ir para a madrugada em oração, você está perdendo muitas coisas com Deus. Se você, meu irmão, está procurando distrair diante das lutas, indo para festas em que o Espírito de Deus não está, você está perdendo muitas coisas com Deus. Seria melhor você estar dançando ao som da voz do Espírito Santo do que no tuntes que está levando para o inferno. Deleite-se na presença de Deus. Deus queria que Jacó aprendesse esse segredo. E quando Jacó, durante aqueles 20 anos, perdia o sono, ou muitas vezes nem deitava pela madrugada, a gente não sabe o que Deus falava com ele enquanto Labão estava dormindo. Tem coisas que Deus vai te recompensar é com a presença dele. E quando eu entender que a presença de Deus é tudo o que eu preciso, aí sim eu estarei bem próximo às portas, horas contadas, para viver aquilo que um dia Deus havia me prometido em sonhos, com a cabeça numa pedra, no profundo dos céus. Deleite-se na presença de Deus. Pastor, já fiz de tudo. Aproveite a presença de Deus. Pastor, mas eu estou numa angústia. Coloque louvor e desfrute da presença de Deus em meio à angústia.
Pastor, eu não consigo nem planejar, uma pessoa cheia de sonhos. Deleite-se na presença de Deus, esse tempo vai passar. Não tem nenhuma tempestade que não passe, mas eu vou te dizer, Jacó, embora um dia tendo vivenciado todas as promessas, ele nunca se esqueceu desses 20 anos, porque no tempo da abundância, não são muitas as experiências, mas no tempo da injustiça, de ser lesado, de dormir pouco, é o momento em que a gente mais escuta e desfruta da presença de Deus. E se tem uma coisa que marca a vida de uma pessoa, não é o abono salarial, porque dinheiro, se você ganha muito hoje e gasta tudo em dezembro, no próximo ano você não se lembra mais. Mas se tem uma coisa que é capaz de marcar a vida de uma pessoa, é as experiências que ela recebe com Deus. Desfruta da presença do Senhor. Jacó chegou no ápice desse desfrutar em 20 anos. Jacó, ele vivenciou o melhor de Deus, e um dia Deus cumpre a promessa, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é como a gente, irmão. A gente faz um plano hoje e amanhã a gente nem se lembra mais. Você combina de na semana que vem fazer alguma coisa com fulano, você viaja e esquece do que você combinou. Deus pode passar 20 anos e aquilo que você assinou, Ele está com o papel na mão para cumprir e te entregar. Jacó viveu a promessa de Deus, e se você aprender a deleitar, independente do quanto de tempo o percurso leve, você também vai viver os planos de Deus na sua história. Jacó perdia o sono, Jacó perdeu o dinheiro, mas Jacó nunca perdeu a presença de Deus nesses 20 anos. Perca o que tiver que perder, porque as coisas que você perde só estão indo embora por uma permissão de Deus. Mas guarde aquilo que nem o homem mais rico da terra conseguiria comprar: o desfrutar-se dessa presença. Essa presença te guiará, essa presença te guardará. Pastor, mas olha o que aconteceu. Mas se não for o Deus de Jacó, coisa pior teria acontecido, até que a promessa se cumpra. Um dia eles voltam nessa terra. Eu digo eles porque Jacó nunca esteve sozinho. Deus voltou com ele e deu a terra e deu a pedra que um dia ele tomou emprestado também para ele. Saiu sozinho, volta com as suas esposas e com os seus filhos. Saiu sem nada, volta com os bens. Saiu com a presença e voltou com níveis maiores da unção do Espírito Santo. Deleite-se na presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Feche os teus olhos nesse instante. E leve o seu pensamento aos céus. Eu não sei quanto tempo tem durado a prova que você tem vivenciado. Quem sabe sejam anos. Ou talvez quando você planeja e pensa, parece que tem mais 5, 6 anos, 10 anos pela frente. Mas não é hora de se preocupar naquilo que pode te suceder. É hora de você entender que as permissões de Deus estão te conduzindo para desfrutar da presença dEle. Que tudo aquilo que Deus quer deixar para você antes da promessa é a presença do percurso. O que Deus queria dar para Abraão não era somente Isaac, era uma presença durante aqueles 25 anos. É o tesouro que o dinheiro não compra, é aquilo que os bens materiais não são capazes de calcular, é aquilo que as fazendas e os gados não conseguem pagar: a presença de Deus, o ouvir a voz de Deus, o sentir o gozo do Espírito Santo, ter o coração preenchido por essa glória.
Eu não sei se durante o percurso você desanimou. Eu não sei se durante o percurso você esmoreceu. Quem sabe você tirou a mão do arado, parou de ganhar almas, de servir a Deus, de falar que Deus é bom, de que Deus faz, de que Deus responde oração. Quem sabe o percurso tenha amargurado o teu coração por falta de vigilância. Mas Deus te traz aqui essa noite para derramar uma unção nova, uma unção fresca sobre a sua alma, para que você aprenda a deleitar, a desfrutar, a se agradar da presença que a madrugada te traz, da presença que o jejum atrai, da presença que é entronizada no meio dos nossos louvores. Se você se encontra assim, desanimado, amargurado, pensando em desistir, olhando para trás, se sentindo lesado, injustiçado, com noites mal dormidas, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Levante as suas mãos. Espírito Santo, o Senhor sempre esteve com Jacó, e não é porque este irmão, essa irmã estão sendo perseguidos, sofrendo calúnias, quem sabe tendo também o teu salário alterado, sendo injustiçados no meio da família ou no local de trabalho. Não é porque eles estão tendo que sofrer o prejuízo e botar em conta, enquanto o ímpio está enriquecendo, que o Senhor não está com eles. Oh Senhor, nesse percurso o Senhor havia feito uma promessa.
quando cada um deles empenhou, deu um sinal, assinou o contrato, uma das promessas é que o Senhor não desampararia, é que o Senhor não lhes deixaria, e os problemas não são sinal de que o Senhor os deixou. Pai, esses problemas são sinal de que o Senhor está com eles, porque, Senhor, se fossem outros enfrentando esses mesmos problemas, já teriam morrido, já teriam desistido, já teriam se desesperado, mas eles só estão de pé porque o Senhor tem estado com eles. As tuas misericórdias sobre eles têm se renovado a cada manhã. É a tua mão, temor de Isaac, é a tua mão, terror de Jacó, é a tua mão, ó Santo de Abraão, que tem os guardado de coisa pior, senão seus inimigos já os teriam tragado, engolido vivo. Mas eu sei que assim como tu também, ó Deus, permite o vale, eu sei que chega a hora em que tu levas o teu povo para a montanha. Tu não és Deus apenas de montes, tu és Deus nos vales baixos da vida também, Senhor. Mas quem permanece em ti, confiando, o sinal é a confiança. Quem permanece dando o sinal da confiança nos vales da vida, verá o Senhor conduzindo pela montanha. Senhor, no nome de Jesus, dá força para continuar, dá força para perseverar. Deus, não deixa ninguém se preocupar com as noites mal dormidas, porque quando a promessa chega, vai descansar. Não deixa ninguém se preocupar com o prejuízo, porque quando a promessa chega, o que não vai faltar é abundância e fartura de recursos. Não deixa ninguém se preocupar de ser lesado, Senhor, porque se está sendo lesado no percurso, quando a promessa chega, o Senhor levanta gente para dar presente, para recompensar, Senhor. Pai, no nome de Jesus, aviva a fé, aviva a confiança de cada um, mas de uma maneira principal eu quero lhe pedir, ensina cada homem, ensina cada mulher a desfrutar da presença. Esses 20 anos não podem passar em amargura, esses 20 anos não podem passar em tristeza, esses 20 anos não podem ser marcados como tempos difíceis da vida. Esses 20 anos têm que ser as histórias do jejum, esses 20 anos têm que ser a história das madrugadas da oração. Esses 20 anos têm que ser as histórias das vigílias no monte e nas matas. Esses 20 anos têm que ser as experiências das visitações de anjos. Esses 20 anos têm que ser o tempo em que as lágrimas mais escorrem, não pelos problemas, mas pela paixão, pela tua presença, Senhor. No nome de Jesus, Espírito Santo, eu quero lhe pedir, ensina-nos a desfrutar da tua presença. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e
A terra que Jacó dormiu como fugitivo, a pedra que Jacó teve que tomar emprestado da terra, um dia seria dele, e um dia foi dele, e foi dos filhos dele. E eu quero declarar que no lugar, meu irmão, que talvez você está sendo humilhado, Deus vai te colocar nesse mesmo lugar em posição de dupla honra. No lugar que você tem limpado o chão, Deus vai te colocar assentado na mesa. Aquelas pedras que você tem tomado emprestado, aquilo que você talvez está dependendo de alguém durante esses 20 anos debaixo de humilhação, você terá em abundância para emprestar e não tomar emprestado. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. O Senhor te porá por cima e não por baixo, se você continuar confiando durante o percurso. Eu sinto do Espírito de declarar sobre a tua vida, e se você crê, vai tomando posse, que os móveis que você passa e olha na vitrine e diz: ah, se um dia eu tivesse dinheiro, esses móveis vão estar na sua casa um dia. Se aqueles carros que você diz: ah, se eu tivesse condição de comprar, esse carro um dia vai estar na tua garagem. As terras que você arrenda, as terras que você trabalha como funcionário, os gados que você observa, aquilo que você faz conta para ter, os lugares que você tem medo de perder por dívida, Deus te passará de papel assinado, meu irmão. Se Deus te mostra, é porque Ele vai te dar, e Deus realizará cada desejo do teu coração. O Senhor realizará os desejos do teu coração. Ele não te deixou, Ele não te desamparou. É só um percurso, é só um tempo de experiências, é só um momento de desfrutar da presença. Você vai morar nessa terra, e o travesseiro que um dia você pegou emprestado, você vai ter como um memorial para dizer: foi nesse lugar que eu tive experiências com Deus. Tem lugar que você vai passar e você não vai olhar mais com tristeza. Tem lugares que você vai passar e você não vai olhar mais com tristeza, porque você vai dizer: foi aqui o percurso que Deus me ensinou a desfrutar da presença dEle. É quando eu passava nessa rua, é quando eu passava nessa rodovia, é quando eu entrava nessa casa, é quando eu saía desse trabalho, que Deus estava me ensinando a desfrutar da presença dEle. No nome de Jesus, toma posse nessa hora, receba nessa hora a bênção de Deus, a bênção do Deus de Jacó, o Deus que nunca mudou. Quando você olhar para trás, você vai dizer: eu não sei como que eu consegui. É porque você não conseguiria mesmo, mas o Deus de Jacó tinha dito que estaria com você. Você vai olhar para trás, você vai te dizer: foi bom, Deus me ajudou, foi por causa dessa dificuldade que hoje eu aprendi tal coisa. Não despreze os dias maus, são eles que te preparam para os bons tempos que vêm da parte do Senhor. No nome de Jesus, pode voltar ao seu lugar. Aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Os ministros da Santa Ceia já se dirigem ao altar.
Todos os cultos de agosto, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Você que ainda não é batizado, irmão, nós teremos a continuação do curso de batismo nessa próxima terça-feira, às 8 horas. Vem aqui. Pastor, mas eu tenho dúvida. Não, mas vem aqui é para tirar dúvida, não é para você tomar decisão. Vem aqui aprender o que Deus fala. Se você quiser, procure o pastor Leandro. Nós temos também, irmão, fique de olhos fechados, acalma a tua alma. Nós temos também ali na livraria um pendrive com mais de 100 hinos que nós temos tocado aqui na igreja nesses últimos 3 anos. Tem o seminário de prosperidade financeira e de libertação para você ouvir louvores e deleitar-se na presença de Deus. Enquanto os irmãos da ceia vão assumindo rapidamente os seus postos, eu vou pedir para que você que é batizado, está em plena comunhão com o corpo de Cristo, coloque o seu coração em ordem com os céus. Se o Espírito te lembrar de algum pecado que você não confessou, peça perdão. Se o Espírito te lembrar de alguém que te magoou, libere o perdão, para que você em santidade e em paz sirva a ceia do Senhor. Tome a ceia do Senhor essa noite. Pode vir ao altar, toma o pão, pegue o cálice e retorne ao seu lugar para cearmos juntos. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Só parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei.
todo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Olhando para Ele, eu entro em teu altar, sentindo teu Espírito queimando o coração. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que essa terra é minha e que nela eu vou viver. Olhando para Ele, eu entro em teu altar, sentindo teu Espírito queimando o coração. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer: essa terra é minha e que nela eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Levante o pão. É porque o corpo de Cristo foi partido. É porque Ele ressuscitou e vivo está, que nós temos a esperança de que o amanhã será melhor que o percurso de hoje. É porque este corpo foi partido que a enfermidade não te destrói. É porque esse corpo foi partido que os problemas financeiros, que as crises familiares não te destroem. É porque esse corpo partido, quando o seu parte, ele te preenche. É quando o seu corpo jorra vida, o sangue de Jesus te preenche novamente, e você não morre, e você não sucumbe, mas você avança de vitória em vitória, mas você avança de glória em glória, no renovo dos céus. Coma o corpo de Cristo, dando graças a Deus. Levante o cálice e diga assim: por causa do sangue de Jesus, nós somos mais que vencedores e triunfamos sobre todas as coisas. Beba do sangue de Jesus, dando graças a Deus.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, aplauda bem forte a Jesus. Dê graças ao teu nome. Aleluia. Levante as mãos, eu quero te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém? Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor. Volta a sua atenção para cá. O pastor não sabe, né? É surpresa. Mas ele no dia 21 vai ficar mais novo, mais jovem. E o departamento infantil, né, Igreja do Senhor, Metodista do Avivamento em Miguelópolis, quer prestar uma homenagem ao nosso pastor. E eu quero estar aqui lendo no Salmo 37, o versículo 23. Amém? A Bíblia diz assim: o Senhor dirige os passos do justo, Ele se agrada de quem anda em seu caminho. E tem Bíblias que falam assim, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E o pastor Rafael, ele é um homem de Deus. É esse homem bom que a Bíblia está mencionando. É um homem sincero, reto, íntegro, fiel, que se desvia do mal. E nós louvamos a Deus, pastor Rafael, pela vida do Senhor, né? Porque o Senhor é esse homem bom que a Bíblia fala. Esse homem que tem dedicado, né, o seu tempo, a sua vida, tem renunciado, né, tantas coisas para poder servir ao Senhor, servir a igreja, servir o ministério. E nós queremos dizer que o Senhor é muito importante, é um varão valoroso, que Deus